Meu amado, como é que você está? Graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Ah, Hoje nós vamos ter uma conversa instigante, que geralmente muitas pessoas me pedem. É um tema que é um tema recorrente que as pessoas pedem muito, que é sobre um mundo invisível. E existe um mundo invisível acontecendo nesse momento. Apesar de ser invisível, ele é real. Alguns chamam de mundo espiritual. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse tema que eu vou colocar aqui, a influência do mundo espiritual. É um tema assim que a gente precisa desenvolver com muito cuidado, com muita cautela. Então vamos lá. Existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. O mundo natural é esse que a gente vive, é esse que os jornais comentam sobre o que está acontecendo, é esse que os jornais comentam sobre a pandemia, sobre os problemas políticos, econômicos. E o mundo espiritual é a esfera de ação de dois seres, anjos e demônios. É um ambiente que existe paralelo a esse que a gente vive. Então, da mesma forma que o mundo natural está acontecendo, nesse exato momento, um mundo dentro desse mundo, paralelo a esse mundo, está acontecendo também. O livro de Hebreus, lá no capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos, esses espíritos criados por Deus, eles foram criados também para nos servirem. São espíritos que Deus usa para o nosso bem. Ele envia anjos para nos proteger. Mas a Bíblia fala também que alguns desses anjos se rebelaram contra Deus. E nós os chamamos de anjos caídos, né? A Bíblia chama esses espíritos de espíritos imundos, espíritos das trevas, demônios. A Bíblia fala do chefe, Satanás, diabo, né? No Apocalipse, esse personagem, diabo, aparece em quase todas as páginas. O dragão é chamado de serpente, acusador, tentador, destruidor. Então, esse ser chamado diabo, a primeira coisa que a gente precisa entender na palavra de hoje é que diabo não é o lado mal do ser humano. Não é a parte ruim do ser humano. Não é o lado sombrio do ser humano. O diabo não é uma força negativa. O diabo não é uma energia negativa. O diabo é uma pessoa. O diabo é um ser. O diabo e
e os demônios, que são os agentes do diabo, são seres conscientes, são seres inteligentes, são seres que sentem ódio, sentem ira, são seres que possuem intenções, são seres que têm vontade. Então, não tem como uma pessoa dizer que o diabo é uma energia, que os demônios são forças, energia. Energia não odeia, energia não tem intenção. O diabo e os demônios são seres, seres que pensam, seres que falam, seres que planejam. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na palavra de hoje é que o diabo não é uma força, uma energia, como muitos acham, né? Então, precisamos entender que o diabo é uma pessoa. É uma pessoa. Por exemplo, por que o diabo não é uma energia, uma força? Vamos pegar a força da gravidade. A força da gravidade não tem inteligência. A força da gravidade não tem vontade. A força da gravidade não tem sentimentos. A força da gravidade, gente, ela não raciocina dizendo, tem uma criancinha ali que está pulando do 20º andar, então eu não vou funcionar nessa situação. Eu vou sair de cena e eu vou deixar que ela fique flutuando até a mãe pegar no colo. Não. A força da gravidade não raciocina. O diabo não é uma força. O diabo é uma pessoa. A lei da gravidade, a força da gravidade não pensa, não decide. Ela é uma força que existe. O diabo não, ele planeja. O diabo e os demônios são seres espirituais, agentes da maldade, e eles agem de maneira consciente, eles agem de maneira bem planejada. As páginas da Bíblia estão cheias da ação desses seres espirituais. Existem os anjos que nos fazem bem, mas também existem os demônios que tentam fazer o mal contra nós. Eu creio plenamente na ação do diabo na vida das pessoas. Eu não acredito nele, eu acredito que ele existe. E os demônios, eles estão soltos nesse mundo. Isso é uma realidade. Porque o mundo espiritual acontece paralelo a esse mundo natural. Esse mundo aqui que a gente vive, ele é povoado por seres humanos, ele é povoado por animais de várias espécies e seres espirituais, que a Bíblia chama de anjos e de anjos caídos. E a pergunta que eu faço é: quem é que age na sua vida? Quem é que age na minha vida? Nós vivemos no mundo natural, visível. Mas, paralelo a esse mundo, tem seres conscientes que estão trabalhando, que estão agindo. E a pergunta que a gente precisa fazer e responder é: quem está agindo na minha vida?
Porque a vantagem desses seres é que eles são invisíveis. Nós somos visíveis e eles são invisíveis. Então, eles atuam de uma forma discreta. Eles atuam de uma forma sutil. Então, quem é que age na sua vida, na minha vida? São os anjos de Deus ou os demônios? A resposta a essa pergunta depende das decisões que nós tomamos. Então, as nossas decisões definem quem age em nossa vida. No momento que a gente toma uma decisão, a gente escolhe se submeter a Deus ou se voltar contra Deus. A gente escolhe obedecê-lo e se submeter ao seu governo, ao seu reinado, ou então a gente pode construir o nosso próprio reino. Só tem um detalhe: quando a gente constrói o nosso próprio reino, quem senta no trono não é a gente, é o diabo. Porque a Bíblia diz que só existem dois reinos. Toda a ênfase daquilo que eu digo é com base na Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, eu não posso fazer nada. Mas se você acredita na Bíblia, a Bíblia diz que só existem dois reinos. Então, não existe o meu reino. Quando eu tomo uma decisão contrária à vontade de Deus, eu não estou construindo o meu reino. Eu estou dando aval ao outro reino. Pastor, mas você não disse em outra mensagem que Deus cuida de você? Sim, mas eu posso escolher me afastar dele. O filho pródigo era um filho cuidado pelo pai. O pai cuidava daquele filho até o momento que o filho decidiu se afastar do pai. Ele não precisava pagar nada para o pai para que esse pai cuidasse dele. Ele não precisava fazer nada para que o pai cuidasse dele. O pai cuidava dele porque o pai amava esse filho. Mas o filho quis se afastar do pai. E quando você toma uma decisão contrária à vontade de Deus, você está involuntariamente, talvez, implicitamente dizendo para Deus que você não quer ele na sua vida. Então vamos lá, a Bíblia diz que só existem dois reinos. E você não pode esquecer disso, porque isso é muito importante. Se o reino que eu me submeto não é o de Deus, então mesmo que eu construa o reino do meu jeito, quem vai ter o direito de sentar no trono do meu reino não sou eu, é o diabo. Eu não preciso, preste bastante atenção nisso, eu não preciso fazer um pacto com o diabo para ele controlar a minha vida. As pessoas têm uma noção de pacto com o diabo como alguém que vai a um local e paga e faz um ritual, e naquele ritual é feito
é produzido um pacto. Isso acontece, acontece. Mas eu não preciso ir para um local, eu não preciso pagar por um ritual para ter um pacto com o diabo. Eu não preciso dizer para o diabo que eu aceito que ele controle minha vida. Não. Para ele controlar a minha vida, para eu fazer um pacto com ele, basta eu viver em desobediência a Deus. Então, é muito interessante isso, gente. Preste atenção. Desobediência gera um pacto invisível com o diabo. Você não assina nada. Você não vai a lugar nenhum. Você não procura um líder espiritual. A própria desobediência já produz um pacto, um contrato invisível com o diabo. É que nem um contrato social que a gente aprende na faculdade de Direito. É só, basta a desobediência. Pastor, tem isso na Bíblia? O pior que tem. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, eu vou colocar aqui. Não, ainda não é isso. Efésios capítulo 2. Aqui. Versículo 1 e 2. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Então, Efésios 2, 1 e 2. Olha o que diz o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora, olha, o espírito, preste atenção nesse final, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Aqui não está falando de ir num terreiro de quimbanda, não está falando de procurar alguém, um feiticeiro. Aqui está falando que esse espírito, ele age, ele atua nos que vivem apenas na desobediência. Está aqui na Bíblia. Sou eu que estou inventando. A Bíblia está dizendo que o diabo controla não apenas quem faz pacto com ele em rituais de feitiçaria, mas ele atua na vida dos desobedientes. O que foi que levou Adão a perder a autoridade para o diabo? Foi a desobediência. Ele não precisou fazer um pacto com o diabo. Você não vê no livro de Gênesis Adão conversando com o diabo. Bastou apenas a desobediência. Engraçado que quem conversou com o diabo foi a mulher. Mas a mulher fazendo o que fez, nada aconteceu. Adão não conversou com o diabo, mas o fato dele ter desobedecido gerou um pacto pela desobediência. Quando no Éden Adão decidiu tomar as próprias decisões, ele não se tornou independente. Preste atenção. Quando ele tomou a própria decisão, ele não criou o próprio reino dele.
ele decidiu, mesmo de forma involuntária, ficar debaixo de outro reino, debaixo da ação do diabo. É por isso que o primeiro mandamento da Bíblia satânica, no latim, é esse daqui, ó. Faça tudo conforme a sua vontade. Olha que coisa interessante. Ver se vocês estão. Olha o que aqui diz aqui, ó. O primeiro mandamento da Bíblia satanista é: faça o que tu queres. Veja, faça o que você quiser. Tome suas próprias decisões. Faça o que tu queres e gratifique seus desejos físicos de maneira análoga a um animal. Ou seja, faça o que você quiser e recompense. E tenha a recompensa de desejos físicos parecidos com de um animal. Ou seja, não é para você se transformar num animal, mas o animal se move por instinto. E muitas vezes o desejo ele é instintivo. A vontade ela vem de forma instintiva. E o diabo está dizendo: faça o que você quiser. O que vier na telha. E esse é o primeiro mandamento. Ou seja, faça tudo conforme a sua própria vontade. Ou seja, viva como você quiser. E aí nós vivemos hoje numa cultura onde todo mundo agora é cristão. Agora eu fiquei sabendo que o Pablo Vittar gravou uma música e disse que é gospel. As pessoas vivem numa amizade entre o sagrado e o profano. E eles usam o nome Deus, tentam utilizar a Bíblia, dizendo que o Deus é amor e o que importa é o amor, e viva como você quiser. Viva como você quiser. Já a lei do reino de Deus, o outro reino, porque só existem dois reinos, a lei do reino de Deus é: viva como Ele quer. A lei do outro reino é: viva como você quiser. A lei do reino de Deus é: viva como Deus quer. A promessa de Deus para a gente, meus amados, não é viver a boa, perfeita e agradável vontade da gente, mas é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí talvez você diga assim: pastor, mas às vezes eu sinto como se Deus fosse egoísta. Aí eu pergunto: mas por que você acha que Deus é egoísta? Não, porque tem que ser a vontade dele. Mas sabe por que tem que ser a vontade dele? Não é porque ele é egoísta, mas é porque a vontade dele tem três coisas que a nossa vontade não tem. A vontade dele é boa, ou seja, não vai fazer mal para a gente, diferente das decisões que a gente toma para a nossa vida. A vontade dele é perfeita, ou seja, não tem defeito e não tem como dar errado. E a vontade dele é agradável, gera bem-estar, gera prazer, mas um prazer não de algumas horas, um prazer não em detrimento do outro, um prazer duradouro
um prazer que olha o outro como ser humano também, diferente do prazer quando a gente está em pecado, um prazer de minutos e uma dor de cabeça de anos, um prazer egoísta, que para a gente ter esse prazer, alguém tem que ser prejudicado. O que é um homem sair de casa e largar a esposa e ser feliz com um amante? É prazer, mas é prazer só de um lado, em detrimento da esposa. Então, se o reino que eu me submeto não é o de Deus, então mesmo que eu construa o reino do meu jeito, quem vai ter o direito de sentar no trono do meu reino não sou eu, porque eu não sou dono de reino. Eu não tenho reino. Quem terá esse direito é o diabo. Então a gente já entendeu que Deus não é egoísta. Entendemos que só existem dois reinos. Eu não tenho como criar o meu. Então, ou eu obedeço a um, ou eu obedeço ao outro. Todos os dois reinos trarão consequências. Mas vamos entender agora como é que atuam esses seres espirituais que a gente falou. E, é claro, os anjos de Deus sempre atuam para nos proteger, para nos servir, nos dar livramento, né? Mas esses seres do mal, como é que eles atuam? De várias formas. Mas eu vou elencar aqui 4 maneiras. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu passar aqui, né, para organizar. Formas de atuação do diabo e seus agentes. Os principais são 4. 4 formas. A primeira forma de atuação do diabo se chama tentação. Tentação. O que é tentação? Meus amados, tentação é indução. Tentação é sugestão. Tem a ver com um impulso. Preste atenção, a tentação é uma fala, é uma voz, mas não uma voz que você ouve pelo ouvido, mas você ouve no seu interior. Você não sabe que é a voz do diabo ali, porque você acha que talvez o diabo ele fale como os filmes de terror mostram. E a gente tem, muitas vezes, pavor e medo desses filmes de terror, O Exorcista, Invocação do Mal. E a gente diz, não podemos assistir esses filmes porque atrai coisa ruim. Ali é apenas um filme. A voz do diabo é bem diferente. A voz do diabo, ele aparece dentro
chega aqui dentro da gente e propõe algo. Mas a gente não ouve voz nenhuma. Geralmente, a gente não ouve. A voz do diabo é comunicada através de uma sensação. A voz do diabo é comunicada através de uma vontade dentro de você. Surge uma vontade dentro de você que sugere a você caminhar numa direção contrária à vontade de Deus, para saciar alguma coisa. Isso é a voz do diabo. E eu quero dizer mais, a tentação não é a voz da sua consciência. A tentação é a voz do diabo, sugerindo, impulsionando você a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa. Meu amado, nunca esqueça disso. Toda vez, sempre quando você é tentado, sempre, sempre, existe ali a voz do diabo. Porque a tentação é a forma que o diabo utiliza para se comunicar com você, sem que você perceba que é ele que está falando. É verdade que nós somos tentados pelo que nos atrai, mas existe uma ação diabólica que facilita a tentação para que ela chegue até você. Ah, pastor, então tá certo. Então quer dizer que se eu me sentir tentado a comer uma torta de chocolate ou uma torta de morango é a voz do diabo? Não. Isso não é tentação. Isso é um simples desejo. Isso é uma simples vontade. Eu não disse que toda vontade é a voz do diabo, até porque existe a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E existem vontades de diversas formas. Agora preste bastante atenção. A tentação encontra uma vontade em você. Preste bastante atenção nisso. A tentação, ela encontra uma vontade em você, mas não uma simples vontade como comer uma torta de chocolate. Ela encontra uma vontade em você que, uma vez realizada, uma vez em que você se deixa levar por essa vontade, essa realização, essa decisão vai trazer um mal para a sua vida. Isso é tentação. Então, o diabo estuda os seus pontos fracos. Ele estuda o que lhe atrai. Ele estuda o que está faltando na sua vida. E ele usa situações para que você se depare com essa tentação no momento em que você está mais vulnerável, no momento que você está mais carente, no momento que você mais está sentindo falta daquilo. Por que o diabo tentou Jesus com pão naquela hora? Porque Jesus estava com fome. Só que talvez você me pergunte, e qual é o problema com pão? Nenhum. O problema era a pessoa que estava sugerindo essa ideia. O diabo, o agente da tentação. O diabo não estava preocupado com a fome de Jesus. E o diabo nem ofereceu pão para Jesus. O diabo mandou que Jesus, sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães. Depois o diabo sugere que Jesus se jogue
lá do alto monte, para que os anjos pudessem salvá-lo e ele pudesse ser glorificado diante das pessoas. O que o diabo queria na vida de Jesus era antecipar algo fora do tempo de Deus. A glorificação de Jesus aconteceu quando ele ressuscitou. O diabo queria que ele se matasse, se jogasse do alto monte, do alto do monte, porque ele queria antecipar a morte de Jesus, que já estava projetado por Deus em outro momento. O diabo, às vezes, na maioria das vezes, ele age tentando antecipar coisas que Deus tem para a gente. E tudo que acontece fora do tempo não perdura. Tá verde. Não era para ter feito aquilo. Era uma promessa de Deus, mas você se antecipou. E é isso que o diabo quer. O diabo ele não sugere apenas você fazer algo errado, mas ele também sugere você fazer algo fora do tempo. Vamos lá. Então, o diabo ele espera a hora certa para agir. Se você não está carente, ele não vai te tentar colocando alguém na sua vida, por exemplo. Se você não tem carência afetiva, carência emocional, ele não vai mexer nessa área, ele não vai tentar colocar alguém na sua vida. Ele faz o quê? Ele espera a fase da carência para criar uma situação, para que você se aprisione por alguém ou por algo e você quebre a cara nesse envolvimento. E você se encha de feridas nesse relacionamento. E isso não se restringe a uma carência, isso está ligado a qualquer fraqueza que você tenha, qualquer vontade que você tenha. Se ele perceber que essa vontade que você tem pode ser utilizada para prejudicar a sua vida, ele vai utilizar. Então, se o seu fraco é dinheiro, o diabo vai usar isso para te prender. De que forma? De várias formas. Dinheiro desonesto, a facilidade de obter dinheiro com alguma coisa ilegal, idolatria ao dinheiro, ou seja, sendo controlado. Eu sou feliz porque eu tenho dinheiro, se eu não tiver dinheiro, eu vou ser infeliz. Dinheiro para corromper e outras coisas mais. O diabo fez isso e está na Bíblia. A Bíblia fala de um casal, Ananias e Safira. Esse casal foi levar uma oferta na igreja. Uma oferta financeira. Eles venderam um terreno e iam dar essa oferta, um dízimo desse terreno. Foi mais ou menos o seguinte: eles venderam um terreno de 500 mil e se fosse dízimo, seria um dízimo de 50. Aí eles acharam muito e combinaram, vamos dizer que a gente vendeu por 100 mil e a gente dá a oferta de 10, o dízimo de 10. Combinado? Combinado. Quando eles chegam diante de Pedro, que já sabia discernir vozes, Pedro diz assim: por que vocês permitiram que o diabo enchesse o coração de vocês para vocês mentirem contra Deus? O que Pedro estava dizendo
é que enquanto Ananias e Safira estavam conversando um com o outro, planejando, tramando como iriam enganar, eles não sabiam, mas tinha uma voz falando no meio deles. Pedro sabia, mas Ananias e Safira não conseguiram perceber essa voz. Porque, gente, preste atenção no que eu vou dizer. Se você sabe que o diabo está na sua frente te sugerindo algo, você não vai na onda dele. Concorda comigo? As pessoas, geralmente, elas fazem a vontade dele porque as pessoas não percebem que é ele que está sugerindo isso. Então, quando Ananias e Safira conversavam, eles não ouviram a voz do diabo. Mas o desejo de mentir sobre a oferta financeira era a voz do diabo e eles não perceberam. Era a desobediência. Deixa eu mostrar algo importante, que está lá em primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, ó: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esse mundo aqui, no original, é o cosmos. É mundo mesmo, esse mundo natural. E aqui está dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Vamos voltar aqui para a nossa... A Bíblia está dizendo que esse mundo está sob o poder do maligno. Aqui não está dizendo que o mundo pertence ao diabo. Primeiro ponto um outro ponto que eu quero que você entenda. Não está dizendo que o mundo pertence ao diabo, o mundo pertence a Deus. E qual é a prova que o mundo pertence a Deus? A prova está aqui no Salmo 24, versículo 1 e 2. Diz assim: Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Então o mundo pertence a Deus. Esse mundo natural também pertence a Deus. Quando João diz que o mundo está sob o poder do diabo, ele está querendo dizer que o mundo está sob uma influência do diabo. Quando a gente fala do poder do diabo, geralmente a gente pensa em tragédia. O diabo entrou na vida, a gente pensa assim, coisas... A gente imagina ele provocando um acidente de carro, a gente imagina ele provocando um assassinato na família, a gente imagina ele, sei lá, ele derrubando um edifício lotado de gente. Realmente, tudo isso acontece. Mas o maior poder do diabo, que a gente não se atenta, não é provocar essas coisas. Porque essas coisas, quando acontecem, elas nos alertam que tem alguma coisa do mal ali. Só que o diabo ele gosta de trabalhar nos bastidores de uma forma sutil para que ninguém perceba a ação dele. Então, existe um poder maior do diabo do que derrubar prédio, um poder maior do diabo do que provocar um assassinato. Sabe qual é o maior poder do diabo? Sabe qual é o poder que ele mais usa para influenciar o mundo,
para provocar o fim das famílias, para destruir vidas, para induzir o suicídio, para mexer na economia, para ter sucesso na tentação, nessa tentação aí. João 8:44, Evangelho de João, Jesus fala, e fala muito bem. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim, Jesus falando, gente. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Olha o desejo aí do diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pai da mentira. É muito interessante isso daí. Vamos lá. O maior poder do diabo é a mentira. É a mentira. Agora, volte para 1 de João, capítulo 5, 19. Preste atenção. Vamos voltar lá para 1 de João, capítulo 5. Opa. 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Preste atenção. Mas que poder é esse? Está sob o poder do maligno. Que poder é esse? A mentira. Mas qual é a prova que esse poder do diabo é a mentira? Aí a gente tem que ler o próximo versículo, aqui o 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu não sei se você percebeu, mas 3 vezes. Cadê? Deixa eu tirar aqui essa ferramenta que está me prejudicando. Eu não sei se você percebeu, mas nesse texto nós vemos 3 vezes a palavra verdadeiro. 3 vezes a palavra verdadeiro é citada nesse versículo. E aqui está se tratando do remédio que destrói o poder do diabo. E se o remédio é a verdade, o poder do diabo é a mentira. Veja que no mesmo texto está falando do poder do diabo, e depois que fala do poder do diabo, logo em seguida fala sobre verdade, verdadeiro. Então o diabo, ele nos tenta usando os nossos pontos fracos, e ele convence muita gente através da mentira. Porque se eu sei que aquele caminho é um caminho de destruição para a minha vida, eu não vou seguir aquele caminho. Eu só vou seguir aquele caminho se eu achar que é verdade, quando na verdade é uma mentira. Então ele faz a gente acreditar que aquele desejo, aquela vontade, aquela sensação, aquilo que a gente quer fazer é o melhor para a gente.
quando na verdade não é, porque ele trabalha com a mentira. Toda tentação tem como matéria-prima a mentira. Com Eva foi assim, com Jesus foi assim. Quando você cede à tentação, você está fazendo a vontade do diabo. E essa vontade é impulsionada por uma mentira. Então, a tentação é uma sugestão mentirosa. É uma indução com base numa mentira. Mas faça isso. Deixe de ser bobo, deixe de ser boba, vá, todo mundo faz. Você também tem direito. Na sua situação, pelo que você já passou, qualquer um faria. Busque sua felicidade, não ligue para ninguém. Cuidado com as vozes. É o conselho que eu te dou, meu amado. Cuidado com as vozes. E principalmente aquelas que você não ouve por aqui. Mas são sugestões que aparecem dentro de você, querendo te levar a uma tomada de decisão. O nome disso, tentação. A segunda forma que esses espíritos malignos atuam é chamada de opressão. Opressão. Atos 10:38, vamos ler aqui. Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Então, Atos 10:38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então, aqui nós temos a segunda forma de atuação do diabo, opressão, dos demônios, opressão. Preste atenção. A tentação é o diabo sugerindo. Já a opressão são os espíritos malignos criando um ambiente ao nosso redor para nos trazer sofrimento, para nos trazer angústia, para nos trazer medo, nos trazer ansiedade, nos trazer dúvida a respeito do amor de Deus, faz a gente questionar o silêncio de Deus, produz sentimento de inferioridade, complexos. A opressão ela consegue deixar o ambiente carregado. A tentação ela tem o objetivo de fazer você tomar uma decisão errada. A opressão tem o objetivo de paralisar você. Então, nós podemos dizer que tentação ir pelo caminho errado. Opressão, paralisar. É com a opressão que muita gente é controlada pela ansiedade, é controlada pela depressão, é controlada por uma tristeza profunda, por uma doença no corpo.
Eu não estou dizendo que toda ansiedade e depressão seja de ordem demoníaca. Mas uma pessoa controlada pela ansiedade possivelmente está debaixo de uma opressão maligna. Gente, existem 4 fases na opressão. Preste atenção. Pastor, isso tem na Bíblia? Eu tenho 20 anos de ministério. O que eu vou falar agora não foi algo que eu encontrei lá em Deuteronômio, diz isso. Não. Foram sintomas que eu vi acontecendo na vida de pessoas opressas. Isso não quer dizer que porque a gente não está lendo exatamente, literalmente na Bíblia, que isso não existe. Concordam comigo? Porque isso não fere as doutrinas elementares da palavra. São situações que acontecem. Então, existem 4 fases na opressão que eu percebi ao longo desses anos. Primeira fase, eu não vou anotar porque são vários sintomas. Angústia, tristeza profunda, ansiedade, sensação de vazio, dúvida a respeito do agir de Deus. Seria, vamos dizer, a primeira fase da opressão. Isso não quer dizer que toda pessoa que está triste está opresso. Eu já falei isso daí. Eu estou dizendo que uma pessoa opressa, em sua fase inicial, vai apresentar um desses sintomas. Segunda fase, depressão, doenças psicossomáticas, vícios em remédio controlado, oscilação contínua do humor. Isso já é uma fase intermediária da opressão. Novamente, uma observação para ninguém achar que eu estou espiritualizando tudo. Nem toda depressão tem como causa a opressão. Mas nessa fase da opressão, geralmente a pessoa entra em depressão. Ok? Terceira fase, surto psicótico, sensação de perseguição. Aquela história da pessoa que está assistindo TV à noite e ela começa a sentir que um vulto está passando por trás, e a pessoa começa a ouvir vozes. E se realmente for uma opressão, precisa ter cuidado, porque um profissional na área da saúde pode diagnosticar como uma psicose, uma esquizofrenia, e em alguns casos não é o remédio que vai curar isso, mas é a autoridade do nome de Jesus na vida dessa pessoa. E a quarta fase é uma ponte para a terceira forma de atuação dos demônios, que é essa daqui, ó. Terceira forma de atuação dos demônios, que é a obsessão. Obsessão. E o objetivo da obsessão é a loucura ou o suicídio. Eu não estou usando a explicação médica, gente. Eu estou utilizando a Bíblia e a minha experiência com pessoas que foram vitimizadas pelo diabo. Que fique claro isso. Eu não sou um profissional da área da saúde mental. E eu respeito os profissionais na área da saúde mental. Mas eu estou falando da minha experiência ligado às questões
sobrenaturais. Ok? Então, a obsessão diabólica tem o objetivo de enlouquecer a pessoa, levar a pessoa ao suicídio. E isso aconteceu com Judas. A Bíblia, ela não relata de forma detalhada o suicídio de Judas, mas alguns escritores antigos da época falavam sobre obsessão. Quando eles tratavam de obsessão, eles falavam sobre ouvir vozes, enxergarem pessoas com rosto de demônio. É por isso que no filme A Paixão de Cristo, o diretor Mel Gibson, ele quis usar essa ilustração de obsessão na cena do suicídio de Judas. Por isso que você vê naquela cena ele ouvindo vozes, enxergando crianças com rosto de demônio, uma loucura, um descontrole e o suicídio. Né? Uma observação da opressão é que a opressão pode ser efetuada de duas formas. Uma é quando um espírito, um demônio, começa a lançar coisas na nossa mente. Não é sugestão para a gente fazer coisa errada, não é a tentação, mas ele começa a colocar pensamentos que vão tirando a nossa paz, pensamentos que vão nos aprisionando, e o ambiente ao nosso redor vai ficando carregado. Então, a opressão, uma das formas de opressão maligna, é lançando dardos, coisas na nossa mente que vão nos colocando para baixo. Não para a gente fazer nada de errado, isso é tentação, mas é para nos deixar mal por dentro, abatido. E a outra forma da opressão se estabelecer é quando um demônio começa a usar alguém próximo de você para lhe desestabilizar. Então tem alguém que você ama muito, que faz parte talvez de sua família ou um amigo seu, e esse espírito ele induz essa pessoa a atacar você, a tirar você do sério, a desestruturar o seu emocional. É uma outra forma de opressão. E aquela pessoa vai oprimindo você com palavras, e na verdade ela está sendo um instrumento desses espíritos para que você fique oprimido. E também, nesse caso, o ambiente fica carregado, um ambiente com muita briga, um ambiente com muita discussão, com muita desavença, um palavreado, palavrões de baixo, assim, bem da pesada mesmo, gritos, discussões. Eu acho que você já viu isso daí, talvez em algum momento na sua casa. Né? E quando numa família só você conhece Jesus, então os espíritos podem usar sua família para oprimir você. É por isso que em Mateus capítulo 10, versículo 36, Jesus disse que os nossos inimigos seriam os nossos familiares. Mas ele disse isso não porque Deus quer a desunião da família, não, nada disso. Mas porque em alguns casos a família ia se permitir ser usada pelo inimigo para nos desestruturar. Eu tive uma experiência há poucos dias com alguém que eu amo muito, da minha própria família. E eu vi que era uma ação do inimigo para me oprimir. Era uma opressão. E eu tive que buscar sabedoria para não entrar no jogo do diabo.
Porque a primeira coisa que a gente quer num momento desse é revidar. Porque o diabo quer, além de desestruturar você, causar a quebra da aliança com as pessoas que você ama. Muitas vezes a gente não percebe que num ambiente de discórdia nos relacionamentos, trabalho, família, casamento, tem uma presença naquele ambiente que não está sendo percebida, mas está ali, invisível, mexendo na mente de alguém para falar coisas que podem te desestruturar. E você precisa ter discernimento, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta não é contra marido, não é contra esposa, não é contra filho, não é contra pai, não é contra mãe, não é contra irmão. Nossa luta é contra esses seres que usam essas pessoas para nos desestabilizar. Esses demônios querem que a gente ataque as pessoas que nós amamos, achando para a gente achar que elas são as grandes culpadas dessa perseguição contra a gente. Na verdade, essas pessoas que nós amamos, que nos atacam, são marionetes na mão do inimigo. Deixa eu dar para vocês outros sintomas de alguém opresso, além dos que eu já mencionei. Então, temos aqui também ódio, medo constante, depressão, sentimento forte de culpa, pensamento autodestrutivo, dificuldade de concentração, sentimento de rejeição, isolamento social. Você pode até achar ridículo o que eu vou falar aqui, mas isso aconteceu várias vezes com pessoas opressas. Riso sem causa. A pessoa ri do nada, assim, não tem causa nenhuma, ninguém contou uma piada, nada engraçado, a pessoa começa a rir sem causa. Ou então, choro sem causa. Outro sintoma, olha que coisa interessante. Extremo interesse pelo sobrenatural. A pessoa tem um interesse fora do comum pelos fenômenos, pelo mundo espiritual, e pode ser. Claro, um sintoma não diz nada, mas vários juntos, isso daí já dá uma probabilidade maior de ser uma opressão maligna. Inquietação, pensamentos negativos contra o pastor ou a pessoa que cobre espiritualmente a vida dela, né? Eu já passei por situações onde a pessoa chegava para mim e dizia assim: eu não sei porquê, pastor, eu não sei porquê, mas eu quando olho para você, me dá uma raiva de você, eu tenho uma raiva, eu tenho um ódio, surge um ódio. Teve casos aí de gente já tentar me agredir e não estavam possessos, estavam opressos. E opressão não se expulsa. Não se expulsa. Outro sintoma, pesadelos constantes, autoimagem distorcida, dor no corpo sem causa, arrepio repentino, calor exagerado no corpo, apagão, sonolência incomum. Claro, esses sintomas podem surgir de um problema biológico, normal. Não estou dizendo que percebendo isso já é um caso de opressão, mas as pessoas opressas, elas acabam somatizando isso daí. Elas apresentam esses sintomas. Agora, sintomas de obsessão. Zumbido no ouvido muito forte, percepção de vozes, pensamento suicida, convulsões, objetos que desaparecem da casa e depois voltam a aparecer. Olha que coisa interessante. Objetos que desaparecem da casa e depois voltam a aparecer. Aí você diz, espera aí, desapareceu de verdade ou não? Eu não sei.
mas é o testemunho de muita gente ah, que está sendo afetado por uma obsessão. Eles comentam de objetos que eles colocaram em determinado local da casa e desaparece, depois aparece do nada. Pode ser que desapareça e pode ser que não desaparece, a pessoa acaba, através da ação maligna, não enxergando aquilo que está no mesmo lugar. Outro sintoma, ataque de íncubos. Talvez dizer o que é o ataque de íncubos. Gente, íncubos é uma espécie de demônio. Esse demônio tem, assim, escrito na Bíblia? Não tem, mas ele se manifesta com esse nome, íncubos. Como você não vai ver na Bíblia a palavra pombagira. Mas isso não quer dizer que não exista. Né? Eles antigamente se identificavam de outra forma. Né? Íncubos é uma espécie de demônio que ataca a pessoa sexualmente. E ele ataca a pessoa sexualmente sem precisar possuir o corpo de ninguém. Olha que coisa interessante. Mas como é que isso acontece? Ele geralmente entra pelo sonho. Ou quando a pessoa está meio que sonolento. E aí a pessoa parece que fica meio paralisado e primeiro sufoca a pessoa. Geralmente, esse espírito, esse demônio, ele aperta a garganta. Então a pessoa não consegue falar, não consegue respirar direito. Gente, eu já presenciei inúmeros casos disso aí. Então a pessoa não consegue respirar direito, não consegue falar, não consegue repreender e chega a se sentir abusada sexualmente. Existe o íncubus e o súcubus. O íncubus geralmente ataca as mulheres. E o súcubus aparece em forma de mulher para atacar os homens. Então, a opressão e a obsessão são formas que o diabo usa para afetar as pessoas. Existem pessoas que estão enfermas por causa da opressão de um espírito maligno. Os modernos dizem que isso é apenas uma doença psicossomática. Geralmente eles falam assim. Né? Aí a pessoa diz, já fui no médico, fiz todos os exames, o médico disse que eu não tenho nada. Ele disse que é coisa da minha cabeça. Ele disse que é um problema da minha psique e mais nada. Então, a minha psique, ou seja, a minha mente, está afetando o meu soma, o meu corpo. Existem casos de depressão, angústia, medos complexos, que a causa não é demoníaca. Não é. E nesses casos, eu aconselho um psicólogo, um psiquiatra, porque da mesma forma que a gente vai ao médico tratar do corpo, a gente também precisa cuidar da mente com um profissional. Mas eu quero enfatizar uma coisa. Eu garanto a vocês que algumas pseudo-enfermidades têm a ver com dimensões espirituais não discernidas. E o nome disso é opressão. E nenhuma ciência médica consegue dar jeito. É um problema espiritual e a Bíblia diz que isso existe. O diabo oprime. Então, vamos lá, para eu não demorar muito. Eu acho até que eu me excedi no tempo. Já falamos da tentação, já falamos da opressão e já falamos da obsessão. E agora eu termino falando da última maneira de atuação dos demônios, que é a possessão. Possessão. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9.
Deixa eu ver se todo mundo está vendo. 32 e 33. Diz assim: enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. Gente, na possessão, a pessoa passa a demonstrar um comportamento que não é da própria pessoa. E em vez de manifestar um comportamento normal, o que se manifesta na pessoa é a personalidade do próprio demônio que está nessa pessoa. Você vê uma mudança total de comportamento do endemoniado. A voz da pessoa muda. Às vezes, uma voz masculina, ela sai na garganta de uma mulher. E às vezes até a aparência física da pessoa é transformada. Houve um caso em Salvador que foi assustador, e não me contaram, eu estava no local. Um homem, ele dizia estar possuído por um demônio com o nome de Crotalídio. E ele dizia que ele era o rei das cobras. Esse homem começou a rastejar sobre o piso da igreja como se fosse uma serpente. A coisa era tão bem feita que o corpo dele parecia ter aqueles anéis de movimentação que a cobra tem. Ele andava assim, ele rastejava assim, era muito interessante. O raciocínio do possesso já não existe. O endemoniado se torna outra pessoa. E quando você fala com ela no momento da possessão, você não está falando com Dona Maria, o seu João, você está falando diretamente com a entidade demoníaca. É como se a mente fosse desligada e ligada em outro canal. A pessoa não é mais responsável por seus atos, porque ela não tem mais o controle de suas ações e nem de suas palavras. Eu não estou dizendo que em todos os casos, mas em alguns casos de assassinato, onde a pessoa que matou alguém diz: eu não lembro. Não estou dizendo em todos os casos, mas alguns sim. Era debaixo de uma possessão demoníaca. A possessão, gente, ela é dividida em duas. Duas. Parcial, possessão parcial e possessão total. Ficou meio torto aqui, mas me perdoem. Possessão parcial e possessão total. A possessão total é a que a gente já falou, é o controle total dos demônios sobre a pessoa vitimada. Ela perde a consciência de tudo, de todos. Ela sai de cena. Já ela fica inconsciente. Já a possessão parcial é diferente. Na possessão parcial, a vítima tem consciência de tudo que está acontecendo ao redor. E os demônios não possuem um controle total do corpo e da alma dessa pessoa. É por isso que na possessão parcial, geralmente a pessoa chora. A gente está expulsando aquele espírito imundo e a pessoa está chorando, a pessoa tem medo, porque ela ainda tem o controle das emoções, ela tá ciente de tudo que está acontecendo. Esse caso de possessão parcial, apesar de ser o mais traumático, por que é mais traumático? Porque a pessoa tem consciência de tudo, por isso que ela sofre, ela está numa situação meio desconfortável. Agora, a possessão parcial, ela é bem mais fácil de se resolver, já que a vítima pode ajudar no processo de libertação, rejeitando o mal e confessando o nome de Jesus. Nos casos onde a pessoa fez um pacto mesmo em algum lugar com o diabo, cachoeira, em algum tipo de ritual, essa pessoa
num caso de manifestação demoníaca, é preferível que seja uma possessão parcial, porque esse pacto só é quebrado com o consentimento da vítima. Por quê? Porque foi ela, por espontânea vontade, que decidiu fazer um pacto escrito, um pacto ritualístico com os demônios. Então, ela precisa consentir pela quebra desse pacto. Por isso que a possessão parcial, nesses casos de pacto, é interessante a possessão parcial. Uma coisa é possessão demoníaca pactual. Outra coisa é possessão demoníaca convencional. A possessão convencional é bem mais fácil de se resolver. Já na possessão pactual, essa possessão ela só aconteceu porque uma pessoa decidiu fazer um pacto e para ela se libertar, ela precisa consentir na quebra dessa aliança, desse pacto, produzindo um novo pacto, uma nova aliança através de Cristo Jesus, né? Então, voltando para a possessão parcial, na possessão parcial, você tem que tomar cuidado, muito cuidado numa coisa. Vez ou outra, você vai ouvir o demônio e em outros momentos você vai ouvir a vítima falando. Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual, porque numa possessão parcial, há casos, mas não são poucos, há casos do demônio tentar se passar pela vítima, dizendo que está sofrendo, ou talvez que já está boa, para que você pare o processo. Então, às vezes, o cara está lá endemoniado e você manda embora, aí na hora acabou. Só que ele está ali, ele apenas silenciou. E é nessa hora onde entra a necessidade do discernimento espiritual, né? Existe uma diferença, estou terminando, existe uma diferença entre a opressão e a possessão, né? Eu sempre digo isso, que eu já fui professor de demonologia bíblica, né? Dei aula há alguns anos dessa matéria, e eu sempre dizia assim para os meus alunos, ó, vou colocar aqui, a opressão é uma ação dos demônios de dentro, desculpe, de fora para dentro. E a possessão é uma ação dos demônios de dentro para fora. A opressão é uma ação dos demônios de fora. É um ataque de fora para dentro da pessoa, para deixar a pessoa abatida, angustiada, triste, mal, ansiosa, depressiva. Já a possessão, uma ação dos demônios, é de dentro para fora. Ele age de dentro e aí se manifesta. Ok? É assim que funciona. E qual é a diferença entre a tentação e a possessão? A diferença é que na possessão existe possessão, existe o controle. Tentação, sugestão. Ok? Então, existe na possessão o controle da vontade da pessoa, o controle das emoções da pessoa, o controle da parte racional da pessoa. Os demônios controlam. Já na tentação não existe o controle, mas existe a sugestão para que você faça a vontade do diabo. Ok? Agora, por que dentre essas formas de atuação, por que o diabo não escolheu
a possessão, mas ele escolheu a tentação contra Jesus. É porque ele não podia possuir Jesus. Jesus já estava cheio de Deus. A casa já estava ocupada. O diabo, ele não pôde usar a opressão porque Jesus vivia com a paz de Deus no coração. Mas houve 2 momentos na vida de Jesus que eu acredito que o diabo procurou oprimir Jesus. Uma foi no jardim de Getsêmani, onde a Bíblia diz que Judas foi possuído pelo diabo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Judas foi possuído pelo diabo e ele traz Jesus com um beijo. E é interessante que nesse capítulo o nome do diabo é citado 2 vezes. Lucas 22. Lucas 22, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas. Olha só, agora com que intuito? A gente vai lá no final e a gente vê Judas atuando. E ele estava possuído. Então, o diabo utilizou a possessão demoníaca, não, desculpe, a possessão diabólica. A única vez em que o diabo possuiu uma pessoa em toda a história foi em Judas. Possessão geralmente é demoníaca, mas nesse caso foi possessão diabólica. Eu acredito que isso aconteceu porque o diabo não queria confiar tamanha tarefa, ele mesmo quis fazer isso daí. Então ele entra em Judas e diz aqui, e estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela e chegou-se a Jesus para o beijar. Né? E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo traz o filho do homem. Mas é interessante que você vê uma espécie de opressão maligna contra Jesus aqui, porque a Bíblia diz aqui que ele, aqui ó, aqui, e posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Isso dá nos dá a entender que havia um ambiente carregado ali, que estava produzindo agonia em Jesus, a ponto dele suar, né? Transpirar gotas de sangue. Né? E, o outro momento que eu entendo que houve uma opressão também maligna foi na cruz, onde havia também um ambiente maligno nessa hora, e Jesus disse naquele momento, Deus meu, por que me abandonaste? Você veja que ele não disse pai, pai, por que me abandonaste? É interessante que o discurso foi Deus meu, é como se houve uma separação entre Jesus e o Pai por causa do pecado da humanidade que estava sobre Jesus, porque o pecado nos afasta de Deus, então houve um afastamento de Deus em relação a Jesus. Né? E esse sintoma de opressão maligna que eu falei, de acreditar que Deus abandonou, que Deus não está agindo, isso é um sintoma de opressão. E essa fala de Jesus dá a entender como se naquele momento ele achou que Deus tinha abandonado. Por que me abandonaste? Mas veja que logo em seguida Jesus se recupera e ele foca na missão. Talvez você diga assim, pastor, o que você está falando é uma blasfêmia. É impossível o diabo ter afetado Jesus. Meus amados, a primeira profecia sobre Jesus na Bíblia diz assim, que Jesus ia ferir a cabeça da serpente.
mas a serpente ia ferir o calcanhar de Jesus. Então foi possível sim o diabo afetar Jesus. Agora, uma coisa é ferir a cabeça, outra coisa é ferir o calcanhar. Um ferimento no calcanhar nunca tem as consequências de um ferimento na cabeça. Aliás, me engano, no calcanhar é um ferimento, mas na cabeça da serpente é um esmagar. A Bíblia, na verdade, não diz que Jesus ia ferir a cabeça da serpente. Diz que o diabo ia ferir o calcanhar de Jesus, mas Jesus não ia ferir a cabeça do diabo. Jesus ia esmagar a cabeça do diabo. Então, nós vivemos no mundo espiritual, amados. Seres espirituais estão atuando. Seres do bem, mas também seres do mal. E eu oro todo dia pedindo a Deus discernimento em relação às vozes que são minhas, em relação à voz que é de Deus, mas também das vozes que estão aqui, que não são nem minhas e nem de Deus, e que eu digo: afaste-se de mim, Satanás. Eu não tenho nada com você, eu não tenho vínculo com você. Essa sugestão que você está trazendo para aqui dentro, eu não vou acatar. Essa opressão, eu não vou me entregar. Eu sou filho de Deus. Essa voz eu não quero ouvir. Não quero. Afaste-se de mim, saia. É necessário, meus amados, ter discernimento para perceber uma presença maligna nos ambientes que a gente frequenta. É necessário ter discernimento para a gente perceber presença maligna nas pessoas. Presença maligna ao redor das pessoas com quem a gente convive. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias. De entrar num ambiente, numa casa, seja lá onde for, perceber um ambiente bem pesado. Aí eu vou falando, vai saindo todo mundo em nome de Jesus. Porque eu cheguei. E eu cheguei com a autoridade que Jesus me deu. A partir de agora, esse lugar que eu estou pisando é um lugar de Jesus e só tem espaço para Jesus. Vai saindo tudo aquilo que não pertence a Jesus. É interessante que no culto cristão, os espíritos são ordenados a ir embora. Já em outras religiões, os espíritos são convidados a incorporar. São duas experiências religiosas completamente diferentes. Em outras religiões, os espíritos eles são convencidos a sair. Deus não me chamou, Deus não te chamou para conversar com o diabo. Fazer espetáculo público nas igrejas, conversando, entrevistando demônios. Não. Nós somos chamados para ordenar, dar voz de comando. Então, em algumas religiões, os espíritos são invocados. Mas no culto cristão, em nome de Jesus, os espíritos são ordenados. Eles não são convidados, eles são ordenados a sair. É por causa de Jesus, cujo sangue derramado na cruz do Calvário não apenas nos purifica de todo pecado, mas ele nos dá autoridade para a gente resistir aos espíritos malignos. E também para a gente estabelecer fronteiras, onde esses espíritos não têm autorização nossa para atravessar. Nós não temos vínculo com esses demônios. Colossenses capítulo 2, eu termino com esse texto. Paulo diz que na cruz do Calvário, Jesus despojou
Olha que palavra linda, despojou. Jesus despojou o império das trevas. Você sabe o que é despojar? Paulo está usando aqui uma linguagem militar. Militar. Quando um exército vencia o outro, o exército perdedor era despojado. E o que é despojar? Gente, despojar se referia a tirar 3 coisas do exército perdedor. 3 coisas. Tirar as armas, tirar as roupas e tirar as posses. Olha que coisa interessante. Quando um exército despojava o outro, o exército despojado, ele se submetia a 3 coisas. O exército vencedor tirava as armas, tirava as roupas e tirava as posses. Para que tirar as armas? Tirar as armas com o intuito de enfraquecer o exército. Tirar as roupas com o objetivo de envergonhar o exército. E tirar as posses, ou seja, tomar o que o exército mais tinha de valor. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Olha que coisa linda. Colossenses 2. Treze ao 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Agora veja que coisa linda o versículo 15. E despojando, olha a palavra aí, despojar. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Que coisa linda. Que texto poderoso. Na cruz, meus amados, Jesus arrancou as armas do diabo. Ou seja, ele enfraqueceu o poder do diabo. Na cruz, Jesus arrancou as roupas do diabo, ou seja, Jesus envergonhou o diabo. É por isso que o texto diz que Jesus expôs publicamente o diabo. E em outras versões diz que Jesus fez dos demônios um espetáculo público. Mas Jesus, a Bíblia diz, porque a palavra despojar significa tirar as armas, tirar as roupas e arrancar as posses. Jesus também arrancou as posses do diabo, ou seja, o que mais o diabo tinha de valor. Agora eu pergunto quais eram as posses que o diabo tinha e que Jesus queria conquistar. Você e eu. Você e eu somos as posses que o diabo tinha. O que mais o diabo tinha de valor era a nossa vida. E Jesus despojou o diabo e arrancou a gente das mãos dele. Se você ler o capítulo anterior, você vai identificar quais eram as posses do diabo que Jesus conquistou. Colossenses, nós estamos em Colossenses capítulo 2, não é isso? Ó, Colossenses capítulo 2. É só você voltar, Colossenses 1, versículo, que eu não me engano, 13 e 14. Você vai ver qual era a posse. Diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Olha aqui o mundo natural e o mundo espiritual, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Que coisa tremenda, amados. Jesus despojou o império das trevas. Esses demônios, eles estão com as armas no chão, foram despojados. É por isso que a Bíblia fala que a grande arma dos espíritos malignos é a mentira. A grande arma é a sedução, é a manipulação, é o blefe. As armas do diabo estão no chão, mas ele ainda tem lábia. Se você cair na conversa dele, ele se aproveita de você. Mas se você pedir a Deus discernimento e em nome de Jesus, você se sujeitar a Deus, resistir ao diabo, então você está livre disso. Me perdoe o tempo estourado. A palavra de hoje não é para você ficar com medo do diabo e ficar pensando o tempo todo nele. Se você fizer isso, é o mesmo de você ficar de costas para a luz, olhando só para a escuridão, procurando onde é que tem coisa ruim. Não. Fique de frente para a luz. Se submeta a Deus. Consagre a sua vida a Deus. Sirva a Jesus. E quando um desses espíritos malignos passar perto de você, peça a Deus discernimento no momento da tentação, para romper na mesma hora as sugestões e as vozes desses demônios. Peça a Deus discernimento para lutar contra a opressão, dizendo: demônio, a sua intimidação não me assusta, porque eu sou de Jesus. Se aparecer para você uma pessoa endemoniada, mas não como a gente vê nessas reuniões onde a pessoa entorta o braço e muda a voz, mas eu estou falando de uma demonização, onde o espírito não se manifesta, ele apenas controla a pessoa ali, sutilmente. Então, se aparecer para você uma pessoa demonizada, ou seja, uma pessoa usada pelo diabo, não trate mal essa pessoa. Ajude essa pessoa, porque nem ela sabe que está demonizada. E na hora certa, quando o espírito se manifestar, dê uma palavra de autoridade. Uma vez eu estava em casa e um pessoal me chamou para expulsar um demônio de uma mulher. Quando eu cheguei na casa, os crentes estavam de mãos dadas, cantando como Zaqueu, eu quero subir. E depois eles começaram a orar e o demônio rindo. E eles oravam e o demônio ria. Eles oravam, o demônio ria. Aprenda uma coisa. Não se ora para repreender demônio. Não se ora para repreender demônio. Oração é quando a gente fala com Deus. Palavra de autoridade é quando a gente fala com espírito imundo. A gente não ora na frente de espírito imundo. Aí talvez você diga: pastor, você disse que não se deve orar para repreender demônio, mas Jesus disse que tem espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Pergunto a você: Jesus orou para expulsar aquele demônio? Não. Não se ora para repreender demônio. Quando Jesus disse que tem espécie de demônio que só sai com jejum e oração, ele não estava falando de orar no momento da possessão. Ele estava querendo ensinar para os discípulos que se a pessoa não tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, ela não vai conseguir expulsar o demônio. A oração não se faz no momento da possessão. A oração se faz na comunhão diária com Deus, porque é a comunhão diária que aumenta o meu grau de autoridade espiritual no mundo espiritual. Voltando para a mulher que estava possessa, os crentes estavam de mãos dadas, cantando como Zaqueu, e depois eles começaram a orar e o demônio rindo. Quando eu cheguei, eu não orei, eu não cantei, eu não clamei, eu não falei com Deus, eu não fechei os olhos, eu apenas dei
uma palavra de autoridade. Hora de possessão não é hora para falar com Deus. É hora de expulsar o demônio. Eu espero que você tenha sido ministrado, porque o mundo espiritual é real. Talvez muita gente, depois dessa palavra aí, vai me achar louco, talvez medieval, talvez arcaico, mas eu sei que o mundo espiritual é mais real do que esse que a gente vive. E nós fomos escolhidos por Deus, meus amados, para ser o povo da resistência em nome de Jesus. Então, cuidado com as suas decisões, porque são as nossas decisões que criam contratos invisíveis para esses espíritos atuarem na nossa vida. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outras palavras, viva em obediência. Não caia na pilha do diabo, nas sugestões do diabo, no ataque das pessoas a você. Não se entregue a uma tristeza. E esse diabo vai fugir de você. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Até a próxima. Deus te abençoe.